Controle de qualidade, parte 3. Então, nós vamos falar hoje sobre as técnicas. Hoje vai ser uma aula um pouquinho mais, um aspecto mais prático, né? Da inspeção. Nós tínhamos um conceito teórico, que a inspeção ela pode ser feita por atributos, né? Ou por variáveis, né? Por atributos ou por variáveis. E nós tínhamos que a inspeção por variáveis, ela poderia ser feita, né? 100%, né? Que é a triagem, ou por amostragem, dependendo se o processo é capaz ou ele é incapaz. Então, em termos de inspeção na prática, né, o que o metrologista, o especialista vai, o inspetor, né, ele vai trabalhar? Ele vai usar técnicas para inspecionar essas peças, né? Então, nós vamos definir dois tipos de inspeção. Agora, mais dois tipos, né? Duas categorias. A inspeção com contato físico e a inspeção sem contato físico. Então, nós vamos ter sistemas e instrumentos, né, que vão ser utilizados tanto para fazer a inspeção com contato físico, e é bem intuitivo, né? A inspeção com contato físico é porque nós vamos ter um contato físico, né? Nós vamos ter uma interação física. Não? O nosso instrumento ele vai tocar. Quando nós fazemos a leitura com o paquímetro ele toca, né? Ele tem um contato físico com a peça. Dependendo da peça, né? Se for uma peça com um diâmetro ou com uma dimensão externa, com uma dimensão interna, com um ressalto ou com um furo para medir profundidade, né? Nós vamos ter ali partes do paquímetro que vão tocar. Mas nós vamos ver também que existe sistemas de medição que não têm um contato físico, tá certo? E a gente vai ver, a gente vai descobrir, né, ainda hoje, né? Então, vamos começar falando das técnicas de inspeção com contato, né? Então, essas técnicas, elas vão envolver, né, o contato físico, né, uma sonda, né, um dispositivo, né, que faz o contato com o objeto, mensurando com o objeto que foi inspecionado. Então, a finalidade da sonda, né, é medir, né, ou calibrar o objeto de alguma maneira, né? Então, essa inspeção, né, ela se preocupa com alguma dimensão física da peça, tá bom? Então, essas técnicas são as mais utilizadas, né? Lá no meio industrial, em termos de manufatura, a grande maioria das peças são controladas através de instrumentos, né, de medição com contato, tá certo? Especialmente, né, quando a gente trabalha com usinagem, tampagem, mas nós vamos ver, né, que não necessariamente, né? Nós temos também aplicações na indústria metalmecânica de sistemas, né, sem contato para fazer aí a inspeção. Então, as principais tecnologias de inspeção com contato, professor, quais são, né? Tá aí, ó. Instrumentos de medição e calibração convencionais, é o que nós vimos, a régua graduada, o paquímetro, o micrômetro, o relógio comparador. São instrumentos que eles vão fazer o contato ali com a peça, e nós vamos também, a gente pode, né, fazer ali calibração desses instrumentos. Então, são técnicas de inspeção com contato. Máquina de medir por coordenadas, né? A MMC, né? E técnicas relacionadas para medir dimensões mecânicas, né? Então, nós vamos conhecer mais na frente, ainda hoje, falar um pouco dessas máquinas de medir por coordenadas, que elas utilizam uma sonda, né? Ela vai fazendo ali o contato, né? Ela colhe uma nuvem de pontos e a gente consegue gerar a geometria, fazer medições usando essas máquinas. Máquinas de medição de textura, né, de superfície do tipo agulha, traduzindo, o rugosímetro, né? Então, o rugosímetro, nós vamos falar desse rugosímetro lá na parte 3 do nosso curso. Nós vamos estudar o que é rugosidade, nós vamos ver o que é ondulação, desvio de forma, né? Eu vou mostrar para vocês alguns rugosímetros, né? Então, esse rugosímetro de contato, ele tem uma agulha, vou mostrar para vocês também, né, o funcionamento desse rugosímetro, e ele consegue medir esses desvios, né, microgeométricos. Vamos entender isso também lá na parte 3, né, que são as rugosidades e as ondulações. É outra aplicação típica da mecânica, né, que usa o contato, tá bom? Então, o rugosímetro é essa agulha, né, ela faz o contato, vou mostrar para vocês também, né, e ela vai medindo o perfil ali o perfil microgeométrico, né, que é a rugosidade da peça, né? E uma aplicação aí na parte elétrica, né? Sondas elétricas de contato, né? Para testar circuitos, tá bom? Então, todo instrumento ou sistema, né? Que tem o contato, né? Como o rugosímetro, né? O rugosímetro eletromecânico, que nós chamamos, a máquina de coordenadas. E o mais comum, o mais conhecido, são os instrumentos de medição, né? Inclusive, nós falamos da régua lá na parte 1, então falamos depois do baquímetro, e agora nós vamos falar um pouco do micrômetro, né?
Para a gente poder conhecer um pouquinho mais, então o micrômetro é esse instrumento muito importante, pessoal. Importantíssimo aí para nós na área da meteorologia. Ele é um instrumento capaz de medir dimensões lineares, né? Espessura, altura, largura, profundidade, diâmetro, né? Com uma precisão da ordem de micrometros, ou seja, a milionésima parte do metro, ou seja, com o micrômetro, né? O micrômetro que tem nônio, né? Tá bom? Esses micrômetros que estão aqui, ó, à esquerda, eles não têm nônio, tá bom? Eles não têm nônio, que é uma escala auxiliar, né? Parecido com o paquímetro. O princípio é o mesmo do paquímetro, tá bom? Ele não tem nônio. Então, a resolução dele aqui, ó, é 1/100. Mesmo assim, ela já é melhor do que o paquímetro analógico, né? Porque o melhor paquímetro analógico, ele tem uma resolução de 2/100. Então, o micrômetro, ele mesmo o micrômetro sem nônio, ele já é melhor, né? Do que o paquímetro, né? Então, notem que ele tem uma faixa nominal, tá bom? 0 a 25 milímetros, ó, 25 a 50, né? Então, esse micrômetro aqui, ele só mede peças de 25 a 50. Inclusive, isso caiu em algumas das provas de vocês, né? E quase todo mundo errou, né? A peça lá tinha 38 milímetros. Aí tinha lá a proposta de usar esse micrômetro aqui, ó. Aí alguns falaram, pode usar esse micrômetro aqui, ó. Só que perceba que ele está fora da faixa nominal. Uma peça de 38 milímetros, ela teria que ser medida com esse micrômetro aqui, ó. Notem que ele é um micrômetro que ele só mede peças de 25 a 50, ó. Perceba que ele é diferente, ó. Tá bom? Então, como é que funciona o micrômetro, né? Ele tem um parafuso, né? Eu não vou explicar, né, pessoal, aqui, não foge do escopo da disciplina, mas ele tem um parafuso micrômetro, um fuso micrômetro aqui no interior, e o princípio do micrômetro é o princípio do parafuso, né? Quando nós estamos uma volta completa no parafuso, ele se desloca no sentido longitudinal, que é o passo da rosca. Então, o passo desse fuso micrométrico é 0,5 milímetros. Meio milímetro. Então, nós dividimos, né, esse passo ó, em 50 partes aqui, ó, nesse tambor aqui, essa escala rotativa. Então, nota, ó, 45, 46, 7, 8, 9, 50. Ele tem 50 partes. Então, se eu dividir 0,5, que é o passo da rosca, 0,5 milímetros, né, dividido por 50 partes que ele dividiu aí no nônio, vai dar certinho a nossa resolução. E eu consigo fazer leituras, né, de 1/100. Tem o micrômetro, né? Também é digital, tá certo? Como o paquímetro tem. Geralmente a gente usa uma base, né? Essa base aqui, ó, que está aqui na figura, né? Para a gente poder fazer as leituras aí de forma mais tranquila, né? A gente consegue fazer o controle de peças e fazer as leituras, né? Obviamente, né? O micrômetro digital ele vai ter vantagens, né, em relação ao micrômetro analógico, né? Ele é mais rápido de fazer a leitura, não vai ter o erro de paralaxe, tá bom? Aí vem a pergunta, né? O micrômetro, ele atende, né? O micrômetro aqui, ó, uma peça que está sendo medida aqui, né? Ele atende ao princípio de AB, né? Foi uma questão lá do meio da prova, né? Será que o micrômetro atende ao princípio de AB? Vou deixar essa pergunta aí para vocês refletirem, tá certo? Então, o micrômetro, o micrômetro para externo, ele tem essa cara aí, né? Ele tem uma escala fixa, tá bom? A resolução da escala fixa aqui no sistema métrico é 0,5 milímetros, né? Por isso que ele tem aí, ó, um tracinho para cima e um para baixo. 0, o de cima é 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5. Então, ele varia de meio e meio aqui, que é o passo o passo da rosca, né, do fuso micrométrico. E ele tem aqui um tambor, né, e esse tambor ele tem 50 divisões, típico aí do sistema métrico, tá bom? Então, quando a gente faz essa rotação aqui, ó, esse tambor ele funciona rotacionando, esse encosto móvel aqui ele vai fazer essa translação, tá bom? Ele vai fazer essa translação indo ou voltando, né, dependendo do sentido do giro, tá bom? Ele vai e volta. Então, a peça ela vai ser posicionada aqui entre as faces de medição. Obviamente, esse encosto móvel vai estar retraído. E depois eu vou, né,
rotacionar para ele encostar. Então, quanto essas fases de medições elas encostam com a peça, né, que nós temos a peça, nós fazemos a leitura, né, usando a combinação da escala fixa da bainha com a escala do tambor, né? A gente vai ver qual é o traço aqui que tá mais próximo aqui dessa linha longitudinal, ó. A gente consegue fazer aí uma combinação de leituras, tá bom? Se o micrômetro tiver o nônio, né, que é uma escalinha que fica aqui em cima, que esse aqui não tem, nós vamos ter, né, que somar também com essa leitura do nônio, tá bom? Então nós temos aí um instrumento, né, um instrumento bastante importante, bem comum, né, aí em oficinas, né, em laboratórios de metrologia. A gente consegue, né, fazer leituras aí de até, né, 1 micrômetro, né, se o micrômetro tiver o nônio. E é um instrumento fantástico, muito importante aí para nós como futuros engenheiros, vocês, né, conhecerem. Então é uma técnica de medição por contato, tá bom? A peça ela faz contato, né, direto, né, com as fases de medição. Então vamos falar agora de outras técnicas de medição por contato que nós vamos chamar aqui, né, que é um conjunto de calibradores. Então o que são esses calibradores, né? Esses calibradores, eles são padrões geométricos corporificados. Então, a ideia aqui, quando a gente fala de calibradores, nós vamos estar pensando, lembra que eu falei para vocês da inspeção por atributos? Eu até dei um exemplo do cabo da vassoura. Então, eu faço um padrão do cabo da vassoura, então em vez de eu ficar medindo com o paquímetro se a espessura, né, ali, ou então pegar a trena e medir se a espessura, se a altura do cabo tá ok, eu faço um padrão e eu vou só comparando esse cabo com esse padrão. Então, perceba que eu não tenho uma medição quantitativa, eu não tô fazendo uma leitura com o instrumento de medição. Eu estou comparando com o padrão. Então, esses calibradores são esses padrões, tá bom? Que serve para a gente verificar a tolerância dimensional, ou seja, para a gente verificar se as dimensões elas estão ok. Então, esse a gente chama de inspeção por atributos. A inspeção por variáveis é aquela que a gente vai lá com o paquímetro, com o micrômetro, a gente faz as medições e a gente consegue obter valores e compara com o valor padrão, tá bom? Então, esses calibradores geralmente são feitos de aço carbono, né? Com a face de contato temperadas e retificadas, para ele ter uma resistência ao desgaste durante o uso. E eles podem ter diversos formatos, né? Eles têm diversas aplicações, né? Para roscas, furos e eixos, né? E eles são empregados, né, na produção em série de peças intercambiáveis. Por quê? Porque a inspeção por atributos é mais rápida. É muito mais rápido eu tomar... durante o meu controle de qualidade, é muito mais rápido e muito mais econômico eu pegar nas peças que estão sendo fabricadas e eu comparar com o padrão do que eu for lá, pegar um instrumento, medir e comparar com o valor especificado. Então, a inspeção por atributos é bem mais rápida e econômica nesse ponto, tá bom? Eu posso estar diminuindo ali meus custos totais aí da qualidade. Então, nós vamos conhecer alguns calibradores, né? Primeiro vai ser o calibrador tampão. Esse calibrador tampão ele é usado para furos, tá bom? Então, eu fabriquei um furo por usinagem, né, em processo de fabricação. E agora eu quero saber se esse furo está ok, né, se ele está conforme, se ele foi fabricado segundo, né, o que foi especificado. Então, o que acontece? Eu vou usar em vez de eu pegar o paquímetro, como é um furo, vamos imaginar que eu quero medir o diâmetro, ir lá com as orelhas, né, do paquímetro e fazer a leitura, eu uso um calibrador direto, um calibrador tampão. Vou mostrar já para vocês. Então, esse calibrador ele tem duas partes. Ele tem uma parte mais longa, que a gente chama do lado passa. Então, a gente chama, um calibrador passa não passa. Então, ele tem uma parte que passa e uma parte que não passa, tá bom? Então, tá aí, ó. Esse aqui é uma configuração, aí na esquerda, né? Uma configuração desse calibrador. E à direita, né, uma foto aí de um calibrador tampão para furos, né? Passa não passa, tá bom? Então, vamos entender, vamos tomar bastante atenção agora, pessoal, para a gente poder compreender como é que funciona, né? Então, o que acontece? Ó? Vamos pegar esse calibrador da direita, que é um real, né? Vamos pegar o real logo aí, que é o que importa aí para nós. Ó. Percebam que esse calibrador ele foi feito
para um furo que ele tem um diâmetro de 12 milímetros. Percebam aí, ó, o símbolo de diâmetro, e aqui tem 12 milímetros. Então, cada dimensão de furo eu vou ter um calibrador tampão diferente, tá bom? Se eu fizer um furo de 11 e usar o calibrador tampão de 12, não faz sentido, ele não vai passar, não vai entrar, não tem como, tá bom? Então, eu fabriquei lá no meu projeto, a gente recebeu o projeto lá do setor lá de projetos, né? E tinha lá que fazer um furo de 12 milímetros. Só que esse furo, nós vamos ver, pessoal, eu até adiantei para vocês, para a gente entender isso aqui, controle de qualidade, a gente tem que entender um pouco de tolerância. Então eu falei para vocês o que era a tolerância. A tolerância é aquela faixa de valores. A minha peça, ela não vai ter 12. Eu vou explicar isso com mais clareza, bem mais profundidade, melhor dizendo assim, né? Mais profundidade. Lá na parte 3. Então, provavelmente daqui a 2 semanas a gente começa nessa parte 3. Tolerâncias dimensionais. A gente vai ver que existem limitações na fabricação. Então, não tem como eu fazer uma peça com exatidão de 12,0000, o furo, né, com 12,00000 milímetros. Eu ia gastar muito dinheiro, eu teria que investir em máquinas tecnológicas, máquinas mais modernas, né? Eu teria que comprar instrumentos de medição, sistemas de medição com uma resolução melhor, né, para eu garantir essa exatidão, né, de 12,0. Isso não é necessário na prática. Na prática, se eu tiver 11,997, tá ok, a peça funciona. Se eu tiver 12,003, ela funciona, tá bom? Então, nós vamos estabelecer uma tolerância, um campo de tolerância. E onde é que dá, professor, o campo de tolerância aqui? Ó? Tá aqui, ó. O campo de tolerância é esse H7 aqui, ó. Nós vamos aprender essa nomenclatura, isso aí é normatizado. Tem uma norma, uma NBR aqui no Brasil, que ela vai. Nós vamos aprender, vocês vão aprender, né? A identificar, entender o que é esse H7 aí, ó. Nós vamos ver que esse H7 aí, nós temos um campo de tolerância, H. Como é para furo, o H dá maiúsculo. E a gente vai ver que tem também o que nós chamamos de qualidade de trabalho, que é o IT. Que aí é o 7, né? O número 7. Então nós vamos ver aí que esse H7 ele está querendo dizer para mim, ó, que o H é maiúsculo, então é um furo. E o 7 é a qualidade de trabalho. Então, com essas duas informações, o H e o 7, nós vamos ver uma tabelinha, e também com a dimensão, né, do furo, nós vamos ver que na norma, a NBR, que trabalha a tolerância dimensionais, ela vai trazer para nós como é que nessa NBR a gente consegue calcular a tolerância. Ele vai estar lá a tolerância e os afastamentos. Nós vamos entender também na parte 3 o que é o afastamento, né? Então, a gente consegue definir aquela faixa de tolerância que a gente falou lá na primeira aula, tá bom? Vocês vão estudar essa norma, eu vou passar para vocês vão ver as tabelinhas lá nessa norma, tá bom? Então, o que acontece? Esse H7 aí, ele vai me dar a dimensão máxima e a dimensão mínima. Então, vou voltar agora para esse exemplo aqui, ó. Notem esse calibrador aqui, tampão, ó. Note que ele tem uma tolerância, ó, de H7 também. Igual assim esse aqui, ó. Só que aqui nós temos uma dimensão de 50. 50 milímetros é a dimensão do furo. Só que nesse calibrador aqui, ó, ele já fez para nós, ele já quebrou o nosso galho. Então, aqui, ó, nós iremos lá na norma e a gente poderia, né, fazer lá a leitura da norma e a gente ia ver qual é a tolerância. Facilmente a gente vai aprender isso. A gente vai ver que é fácil. Só que aqui ele já deu para nós, ó, direto. Lá na norma, o H7, ele vai ter o quê? Ele vai ter que o valor mínimo vai ser, ó, ele está dando aqui os afastamentos, vai ser 50 menos isso aqui. E o valor máximo vai ser 50 mais 0,30. Ou seja, essa peça aqui, ela tem no projeto 50 milímetros. Só que na prática, ela pode variar entre 50,30 e 50. Tá certo? E 50. Ou seja, ele deu aí a faixa de tolerância. Ela pode variar de 50,30 até 50, tá bom? O valor mínimo dela é 50 que ela pode ter. O valor máximo é 50,30. Qualquer valor de medição que dá entre esses dois, tá ok. A peça ela tá conforme, tá bom? A gente poderia fazer a mesma coisa aqui, ó, só que aqui ele não deu, né? Aqui a gente iria lá na norma e iria ver o diâmetro 12, o campo de tolerância H,
o IT7, a gente ia saber, né, quais são esses limites. Mas na prática, pessoal, o calibrador tampão, a gente não precisa saber isso aqui, ó. Por quê? Porque essa dimensão aqui, ó, que é a dimensão que passa, ela vai ter, né, o valor, né, que vai, né, ser 50. E o valor que não passa vai ser o valor máximo, ó, 50,30, né? Ela tem indica aqui com vermelho, ó, notem aqui, ó. Então, o valor passa, né, que é o valor com a extremidade mais longa, e o valor não passa, 50,30. Então, se eu pegar agora os furos, aí agora vamos imaginar agora lá no controle de qualidade. A gente vai pegar lá os furos, né? Peça 1, peça 2 e peça 3. No controle de qualidade por variáveis, ó, peça 1, 2 e 3. No controle de qualidade por variáveis, o que nós faríamos? Nós pegaríamos, sei lá, o paquímetro e faríamos a medição desse furo. Ah, ele deu, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Ele deu 50,23, tá ok. Esse aqui deu 50,29, tá ok. Esse aqui deu 50,35 ou 49,99, não tá ok. Então, a gente estava tendo controle por atributos. Perdão, por variáveis, tá certo? Por variáveis. A gente está medindo com o instrumento de medição. 50,29, 50,24, 49,99 rejeitado. No controle de qualidade por atributos, não temos uma medição. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar aqui, ó, o calibrador tampão e nós vamos inserir ele aqui, ó, colocar ele aqui, ó. Se ele entrar, ele passou, né? Por isso que a gente chama de passa, não passa, né? Então a gente vai ver se ele está entre esses dois, se ele passa, não passa, e se ele não passa, não passa, né? Então, se ele passar nesse passa e não passar nesse não passa, porque ele está dentro dessas dimensões. Então percebam que uma lógica bem inteligente, né? É muito mais rápido. Ó, passou, não passou, rejeitou. Então, a gente consegue fazer o controle de qualidade por atributos de uma maneira mais rápida e mais econômica, tá certo? Eu estou dando ênfase aqui nesse calibrador tampão, porque os outros calibradores que eu vou mostrar agora é a mesma coisa, tá bom? Então, o princípio é o mesmo. Vai mudar, só que vai mudar a peça. Aqui é uma peça que tem um furo. Então a gente usa esse calibrador tampão para furos, né? Então as peças que a gente vai ver agora são peças diferentes, mas a ideia é a mesma, tá bom? É uma comparação. Então nós temos o padrão, ó, o padrão aqui, ó, 50,30, 50. É o padrão. E agora eu vou só comparando. É muito mais rápido, tá certo? Tranquilo, pessoal? Ou complicou aí? Tranquilo, né? Vou prosseguir então. Se tiverem dúvidas, podem me chamar aí, tá bom? O calibrador de boca, né? Ó, ele tem duas bocas para controle. Qual é a diferença do calibrador tampão, professor, para o calibrador de boca? É que o calibrador de boca é para peças externas, né? Que tem um diâmetro externo, não é mais furo, tá bom? Não tem como eu medir furo aí, ó. Aí nós vamos medir eixos, né? Então, nós podemos ter, né, o calibrador de boca, né? Ou calibrador de bocas, né? Bocas separadas ou de calibrador de boca escalonada. Então, a ideia é a mesma, pessoal. Mesma ideia, mesma ideia. Nós temos ó, um passo e não passa. Ó, o valor máximo, né, do eixo ele passa e o valor mínimo ele não passa. Então, notem aqui, ó, que esse calibrador aqui, ó, de boca, ele é feito para eixos com 27 milímetros de diâmetro, né? Peças que têm essa dimensão de 27. E notem que o campo de tolerância agora é o H6. Então notem que o H agora está minúsculo. Nós vamos aprender isso também na nossa parte 3, né? Os campos de tolerância para eixos, né? Peças que a gente chama de peças eixos, nós vamos entender, nós vamos definir o que são essas peças eixos, lá na parte 3. Nós vemos que elas têm a nomenclatura do campo de tolerância com a letra minúscula, ó. O campo F, né? F7, né? Inclusive aqui tá errado, né, pessoal? Aqui é P minúsculo, né? Aqui ficou errado, tá bom? J6, né? Ó, percebam que é tudo minúsculo, né? F aqui ficou errado, mas aqui é P minúsculo, tá bom? P maiúsculo é para furos, tá bom? Sempre letra maiúscula, isso é normatizado também, pessoal. Letra maiúscula são campos de tolerância para
furos. Letras minúsculas para eixos, tá bom? Então, o que acontece? Se nós formos lá no campo, nós vamos fazer, inclusive, né, alguns exercícios lá na parte 3, e a gente fosse ver esse campo H6, nós veríamos, né, lá na norma que esse campo H6, ele está querendo dizer para mim que essa peça de 27 milímetros, ela tem uma dimensão máxima, né, de 27, ou seja, ela varia aqui de 27, essa distância aqui vai ser 27, e a distância menor vai ser 27 mais esse afastamento aqui, que é o afastamento inferior, que vai dar aí 26.987, é isso? O valor mínimo, o valor máximo. Então, passa, né? O eixo ele tem que passar nesse valor aqui, ó. Isso aqui é o máximo, então esse eixo ele tem que ser menor. Ele tem que ser no máximo 27, né? Então, o eixo ele tem que passar aqui. Só que ele não pode passar aqui, ó. Tá bom? Que aqui ele tem um valor mínimo. Então, passa ou não passa. Então, ele coloca aqui, ó, pra gente saber, né, facilitar a nossa vida, ele coloca aqui um destaque de vermelho, ó. Então, aqui também mostra, ó, aqui, ó, ele tem 25 de dimensão nominal, só que aqui ele deu para nós esses afastamentos, ó, 9 micrômetros e menos 4 micrômetros, tá bom? É o afastamento superior, o afastamento inferior, vamos compreender isso também lá na parte 3, tá bom? Então, esse calibrador de boca, ou o escalonado, ou de bocas separadas, o de bocas separadas é a mesma coisa, a diferença é que são para peças que são de grandes dimensões, então ele é separado, né? Então, notem, ó, que ele tem a boca que passa e ele tem a boca que não passa separada, né? Ó. Então, notem que o afastamento, né? Ó, como é o campo de tolerância F7, o afastamento muda, né? E então a gente consegue medir, a gente consegue estimar, né, a tolerância usando esses afastamentos. Nós vamos aprender isso também na parte 3. Por enquanto, a preocupação de vocês é entender que isso aqui é um calibrador que é utilizado para fazer o controle de qualidade de peças de eixos, né, que tem, né, ali a inspeção por atributos, né, uma inspeção mais rápida, mais econômica, tá bom? Eu posso, inclusive, acoplar, né, esse passa, esse não passa numa peça só, num calibrador só, tá bom? O calibrador 125P minúsculo, né, e a gente tem aí ó, o passa e não passa junto, né, então essa primeira parte aqui ele vai passar, obviamente, e na segunda aqui ele não pode passar, ele não pode penetrar, tá bom? Senão a peça vai ser rejeitada. Tá certo? Então, é o calibrador de bocas escalonadas. E assim a gente pode ter também outros tipos de calibradores, né? O calibrador chato, né? Para dimensões internas, né? Então, é um calibrador que também serve para dimensões internas, tá bom? Então, como é para dimensões internas, o campo de tolerância vai ser o H maiúsculo, né? Que é para furos, né? Então, tá aqui, né? Então, é o mesmo princípio, né? E eu posso ter ele, né? Tanto o calibrador separado, né, quanto o calibrador escalonado, né? Então ele tem aqui, ó, o passo e não passa junto, né? Tá certo? Como é para furo, né? Primeiro ele vai passar e depois ele não vai passar. O mínimo, falou mínimo, né? E o valor máximo, né? Então 125 é o valor nominal do projeto, né? E ele tem uma tolerância H7 maiúsculo, né? O calibrador de fareta também, né, para dimensões internas, né? Então são outros exemplos de calibradores. Notem, pessoal, novamente, enfatizando, esse calibrador aqui ele não é um instrumento de medição, tá bom? Ele não tem um display que mostra, né, não. Ele tem apenas um padrão que passa e um padrão que não passa, e nós vamos comparando ali os furos, tá bom? Ou os eixos no calibrador de boca. O calibrador de boca ajustável, né? Esse é um calibrador, né, que ele, como o nome já fala, né, a gente consegue ajustar esses pinos, né, e a gente consegue usar ele, né, para várias dimensões, né. Geralmente o calibrador de boca ele tem um valor padrão, né, ele é 12 milímetros, né, mais H7, né. Aqui a gente pode fazer esse ajuste, né, e usar esse calibrador para diversos diâmetros, né. Como é um calibrador de boca, né, é um calibrador para dimensões externas, né, então são eixos, né, peças aí de dimensões externas, tá certo? Ele vai ter um passa, né? Ele é do tipo escalonado também, né? Então ele passa aqui na dimensão A e ele não passa na dimensão B, ou pelo menos não deveria passar, né? Então se a peça passar no A e não passar no B, a peça tá ok. E a gente pode também fazer o mesmo princípio, a mesma ideia, um calibrador tampão para peças cônicas, né?
Então, se eu tenho um conjunto cônico, né, um exemplo, né, o mandril, né, ali do spindle, né, o cone, né, ali quando a gente utiliza na máquina CNC, né, então ela tem um ajuste cônico, né, então nós podemos ter um calibrador tambão cônico, né, para essas peças que tem esse furo cônico, ou eu posso ter um anel, né? Se eu tiver uma peça que a peça que é cônica e ela não tem um furo que é cônico, a própria peça é cônica, eu posso ter um anel cônico padronizado também, então ele vai ter um padrão, né? Ele vai ter um valor padrão e a gente consegue, né, fazer também o controle de qualidade por atributos utilizando esses calibradores. Mesmo princípio, só calibrador de rosca, mesmo princípio lá do calibrador tampão, tá bom? Só que aqui nós queremos, né, fazer a calibração de roscas, né? Então nós utilizamos, percebam aí que é a mesma cara, né? A diferença é que em vez de eu ter aqui lá no tampão, né, nós temos aqui, não tem a rosca, né? Aqui nós temos, né, o perfil da rosca, então ela passa, né? Ó, passa e não passa, né? Então nós temos aí a dimensão, né? Rosca métrica, né? Com a dimensão de 20, né? O passo, né? Tudo bonitinho, tá certo? Então nós vamos usar o lado passa, né? O vermelho aqui, né? Indicando que aqui é o lado que não passa, e a gente vai fazer ali o controle de qualidade por atributos, comparando, né? A dimensão da rosca que foi fabricada com o padrão aí do nosso calibrador, tá bom? Então é uma medição, nós não temos um resultado de medição, né? Como nós vimos lá, o resultado básico, que a gente tirou a média, mas a certeza, não. Mas é uma medição porque nós estamos comparando, né, com o padrão. Então o nosso calibrador ele é o nosso padrão, tá bom? E a nossa peça que vai ser verificada, né, é o que nós queremos medir. Calibrador regulável de roscas, né? De roletes, né? Então a mesma coisa, né? Então esse aqui a gente pode, né? Inclusive fazer essa regulagem, como lá o calibrador de boca ajustável, né? Então a gente consegue fazer mudar, né, essas dimensões do passe e do não passe, mas o princípio também é o mesmo, né? Ela tem que passar nesse primeiro e não passar nesse segundo, tá bom? Então ela dá entre essas, se ela passar no primeiro e não passar no segundo é porque ela está entre essas dimensões, tá bom? Então, a peça ela vai ser aprovada no nosso controle de qualidade. De forma contrária, né, ela vai ser rejeitada. E existem também os verificadores, né, que também são usados para essa medição indireta. Então, nós conseguimos fazer verificação de raio, né? Eu coloquei aí alguns exemplos, né, de roscas, né, verificador são esses pentes, né, de roscas, verificador de ângulos, de raios, né, de folgas, né, a fieira, né, que são para espessuras, eixos, né? Verificação de espessuras e de diâmetros de eixos. Então, são verificadores que a gente pode utilizar. Então, notem que eles vão ter também um valor padrão, né, deles, 1 grau, 3 graus, 5 graus, né? Aqui é a folga, né? Ó, cada um tem uma folga especificada e a gente consegue utilizar eles para poder fazer essa comparação. Então, como eu falei para vocês, apesar de não ter uma leitura, né, mas é um processo de medição indireta, porque nós estamos comparando com o padrão, e o nosso padrão é o nosso verificador ou o nosso calibrador, tá bom? Tudo isso aqui são técnicas por contato, então notem que esses calibradores, eles fazem contato, são técnicas por contato, e eles são utilizados na inspeção por atributos. Então vamos falar um pouco sobre a máquina de medir por coordenadas. Então a metrologia por coordenadas, ela diz respeito, né, à medição do formato, da geometria, né, de peças, né, de peças reais, né, e através, né, ali do contato, né, de uma sonda, e a gente consegue fazer a geração dessa geometria e fazer leituras também de dimensões utilizando uma máquina que a gente chama de máquina de medir por coordenadas. Então, a metrologia por coordenadas, ela consiste na avaliação da posição, da orientação, das dimensões e da geometria, né? Então, a máquina de coordenadas ela vai trabalhar também não só com a dimensão, mas também com a geometria, com desvios geométricos, né? Nós vamos ver isso na parte 3 também, do nosso curso. Vamos entender o que são tolerâncias geométricas e nós vamos falar um pouquinho lá sobre a máquina de medir por coordenadas também, tá bom? Que ela é um instrumento que a gente pode utilizar para fazer as medições de tolerâncias geométricas.
Então tá aí, ó, uma cara aí de uma máquina de medir por coordenadas. Então ela é um sistema eletromecânico, né, projetado para realizar a medição por coordenadas, né? Então ela tem uma sonda, né, que é um apalpador. Tá aqui, ó. Então essa estrutura aqui dessa máquina da MMC, ela tem aqui um tecimpeno, né, de granito, e ela movimenta, né? Ela é bem parecida com a movimentação de um torno, né? Perdão, de um centro de usinagem, né? CNC, né? Então ela faz as movimentações em X, Y e Z, e ela também faz rotações, e a gente consegue, através dessa sonda, né, fazer ali uma sonda de contato, né? Medição por contato, que é um apalpador, a gente consegue fazer leituras das dimensões relativas das superfícies, né? E a gente consegue, né, através de um software, obter essas dimensões e fazer leituras, né, e fazer comparações, tá bom, de maneira exata e precisa, né? São máquinas bem interessantes, elas datam ainda metade do século passado, tá bom? Então tá aqui, ó, mostrando a movimentação que ela faz, né? Então ela vai fazendo esse apalpamento, né, aí da peça, né? E ela vai gerando pontos, né? Então ela tem esse cabeçal de apalpador e ela vai fazendo essa estrutura, ela vai fazendo essa varredura, né, de pontos, né? Então é uma inspeção por contato, tá bom? Então, dependendo da complexidade da peça, nós vamos ter ali, ela vai fazer ali, colher, né, uma grande quantidade de pontos e gerar essa superfície no nosso software, né, aqui no nosso computador, tá bom? Então, é uma máquina bem interessante, tá aqui, ó, a movimentação que ela faz, né, bem interessante e muito interessante, principalmente pelas suas possibilidades, né? Então, nós podemos, né, trabalhar, não sei se vocês já ouviram falar sobre engenharia reversa, né? Então, a gente consegue digitalizar, né, formas livres, né? Então, aqui o apalpador ele vai fazer aqui a leitura dessa superfície, a gente consegue transferir para o computador e depois a gente pode imprimir, né, jogar isso aqui numa impressora 3D e gerar, né, ou então gerar, usar um software de CAD/CAM, né, gerar uma linha de programação, um programa de CNC, né, para fazer essa usinagem, né, dessa peça aí também, tá bom? Então a gente consegue desenvolver formas livres, né? Calibração, né, de padrões, né, e meio de medição, né, a máquina de coordenadas é um sistema de medição muito interessante. A gente consegue também utilizar ela, né, para fazer leituras, né, aqui, ó, na indústria automobilística, né, fazer leituras aí das superfícies, né, controle de qualidade, né, aqui, né, aprovação de dispositivos, pesquisa e desenvolvimento, né, inspeção de peças, né, também. Então são diversas aplicações. É um sistema por contato, né, mas bem importante, né, bem interessante, principalmente quando nós falamos de tanto de controle dimensional quanto controle geométrico de peças, né? Então, essas técnicas convencionais e as máquinas de medir por coordenadas, elas são competindo, né? Ali umas com as outras, né? Aí vai entrar aquele aspecto que nós falamos, né? A questão do custo da qualidade, né? Poxa, ter uma máquina de medir por coordenadas é muito bom, muito interessante. Porém, né, o custo, o preço de uma máquina de medir por coordenadas, ele é bem superior, né, aos instrumentos de medição convencionais, nós poderíamos dizer, né, tipo paquímetros, micrômetros, relógios comparadores, calibradores, né, para inspeção por atributos, né. Então, eu estou melhorando a minha qualidade, né, eu estou diminuindo o meu custo da não qualidade, mas só que eu estou aumentando o custo da qualidade, né. Então, nós temos que analisar, né, saber se é tecnologicamente e comercialmente viável, né. Então, as tecnologias de inspeção que são mais utilizadas são as tecnologias convencionais, né? A inspeção por contato, né? E utilizando instrumentos de medição, né? Então, eles são precisos, são confiáveis, né? E muitas das vezes representam o único método, né, disponível para realizar a inspeção, tá bom? Então, as técnicas de medição por contato, elas estão aí na frente, né? Isso não significa, pessoal, que as técnicas de medição sem contato não são importantes, né? Pelo contrário, né? Tem sido, né, a indústria, né, metrológica, ela tem
investido, né, pesado, né, em técnicas, em novas técnicas, né, novos sistemas de medição, novos instrumentos de medição. Vou mostrar, inclusive, para vocês daqui a pouco alguns, para implementar, né, a medição sem contato, tá bom? Que a medição sem contato, ela tem vantagens também. Então, novamente, eu falo para vocês, não é que uma é melhor do que a outra, né? Tudo depende, né, das nossas possibilidades, né? Depende da nossa aplicação, do que nós queremos, né, do quanto nós queremos investir, tá bom? Então, cada um tem o seu escopo de aplicação. As técnicas de contato e as sem contato, tá bom? Então vamos falar, né, já que nós falamos aqui um pouco sobre técnicas sem contato, né? Então vamos falar aqui um pouquinho sobre elas, né? Então as técnicas de inspeção sem contato, como o nome já fala, né, eles vão ter, né, um sensor que vai fazer a leitura à distância, né? Então ela vai medir ou calibrar ali a distância, né? Então a gente pode classificar em duas categorias, ópticas e não ópticas. Então as ópticas vão ter a luz, né? Ali, vão utilizar a luz durante o ciclo de medição, e as não ópticas vão usar outras fontes, né, de energia, como campos elétricos, né, radiação, né, uma radiação diferente da luz, e também ultrassom, tá bom? A inspeção sem contato, ela tem vantagens sobre as técnicas que nós vimos, né? Então, notem as vantagens, evitam dano, né? Então, já tem uma vantagem muito, muito interessante, né? A peça, eu não vou ter o contato. Então, nós vamos ver mais na frente, lá na parte 3, que o rugosímetro, a agulha do rugosímetro, ele, de certa forma, ele está fazendo uma alteração ali da geometria, da microgeometria, né? Do perfil da peça, né? Então, é um contato, a agulha, ela faz diferença, né? Tá bom? Então, nós temos ali algumas peças que não é interessante, né? Peças que elas vão se deformar, né? Não é interessante que a gente tenha esse contato, tá bom? Então nós vamos fazer a medição sem contato, ou pelo menos vamos levar em consideração a medição sem contato. Os tempos de ciclos de inspeção são muito mais rápidos, pessoal. Isso aqui é uma grande vantagem da inspeção sem contato. Então a inspeção é muito mais rápida, né? Então nós posicionamos uma peça, essa peça ela faz, o nosso sistema de medição ela vai fazer a leitura, como é a distância, a gente consegue fazer a leitura, e a gente não precisa fazer também algo que nós fazemos geralmente na medição por contato, é que nós vamos ter a peça foi fabricada e a gente vai remover a peça ali da oficina e fazer a leitura dessa peça, ou então o controle por atributos em um laboratório, né, de metrologia, fora, né, fora ali da cadeia de manufatura. E na inspeção sem contato, eu tenho a possibilidade de fazer, né, a leitura, inclusive, dentro do sistema, dentro da cadeia de manufatura. Enquanto a nossa peça está sendo... Algumas, né, pessoal? Algumas técnicas, nós vamos conhecer daqui a pouco, elas podem ser feitas, né, assim, durante a própria fabricação do nosso componente. Mas, no geral, elas são bem mais rápidas. Muitas vezes os métodos sem contato, né, tá aí, ó, acabei de falar, ó, podem ser realizados na linha de produção, sem necessidade de manuseio. Foi o que eu acabei de falar. É uma vantagem também muito grande. E quando nós falamos de uma inspeção, lembra que nós falamos lá na aula passada que são técnicas novas de inspeção, que são novas tecnologias de inspeção? Então, a inspeção 100% automatizada, ela casa muito bem com os métodos de medição sem contato, porque eles têm um ciclo muito mais rápido e não tem a necessidade, né, de eu fazer ali o manuseio, né, desses componentes, né? Ou pelo menos reduz bastante, né? Então eu consigo fazer uma inspeção 100% automatizada, através de sensores, né, de visão de máquina, fazer ali algumas medições que não precisam, né, ter ali o contato do instrumento ou do sistema de medição com a peça, tá bom? Então é muito mais fácil a gente implementar uma inspeção 100% automatizada. Então, a primeira técnica que nós vamos falar aqui é a visão de máquina ou máquina de visão, né? Esse nome, né, ele é um nome bem sugestivo, né? Então, o que envolve, né, essa técnica, né? Essa técnica ela vai envolver a aquisição de dados de imagens, né? E também, resumindo aqui, para a gente não precisar ler esse texto todo aí, nossa máquina agora ela vai ter um dispositivo que ela vai simular a visão humana, tá bom? Então a nossa visão, a gente
enxerga, né, um objeto, né, esse objeto, obviamente, ele tem que ser iluminado, né, para a gente enxergar, tá bom? E tem que ter luz visível ali para a gente enxergar. Então, nosso olho, ele capta, né, esse objeto e nós, né, nosso cérebro, né, que é um computador, né, tiremos assim, ele vai fazer o processamento dessa imagem e nós vamos interpretar, nós vamos tomar decisões. A gente olha, poxa, isso aqui a gente enxerga, a gente consegue entender ali o objeto e a gente vai tomar decisões. É basicamente o que a máquina vai fazer. Então ela vai simular, né, ali a ideia da visão humana, né? Então é por isso que a gente chama de visão de máquina, né? Como se a máquina tivesse ali a capacidade de enxergar e decidir. Obviamente, né, foi implementado, né, um programa, né, de análise, um programa no computador para fazer o processamento, né, onde ela vai fazer ali os cálculos e ela vai ter ali uma interpretação que foi implementada antes pelo programador, tá bom? Então nós temos aqui, ó, uma câmera que ela vai fazer a captação, né, ela vai simular o ser humano, fundir de luz, né, obviamente, né, para a gente conseguir, né, ter aí uma visualização e a gente consegue, né, digitalizar essa imagem, fazer o processamento dessa imagem e decidir, tá bom? Fazer a decisão aí interpretando, né, essa imagem e fazendo decisões e ações, tá bom? Eu posso trabalhar tanto bidimensional quanto tridimensional, então é uma tecnologia em crescimento, né, e ela tem sido aplicada aí na inspeção industrial, tá bom? Um exemplo prático aqui de visão de máquina, né? Tá aí nessa imagem, né, onde ele tem aqui, ele está fazendo leitura aqui de peças, né? Então ele está projetando luz, né, captando essas peças. Vamos imaginar que seja um circuito, sei lá, uma peça que foi fabricada ali por usinagem química, né? Um processo não convencional de usinagem, né? Então ela tem um padrão, né? Então ela capta essa imagem. No meu computador eu tenho ali a imagem padrão. Então perceba como é uma leitura. Ela está comparando com o padrão. Então ele olha essa imagem, capta essa imagem pela câmera, ele compara com o padrão, o computador, ixi, isso aqui tá errado, ó. Não está batendo com o padrão. Ele vai manda um sinal, né, para um atuador, pode ser um atuador pneumático, né, manda um sinal em um eletropneumático, né, e ele vai lá e aciona o atuador, e ele vai e recheia a peça, tá bom? Então aí é um exemplo simples, né, mas bem intuitivo que mostra, né, como é que esse sistema de visão de máquina ou máquina de visão, ele consegue, né, captar ali as informações através da câmera que simula o olho humano, né? Ele consegue decidir, comparando, né, com o padrão, e ele vai fazer a decisão, que é a ação do atuador, e ele rejeita essa peça aí. Outro instrumento óptico, pessoal, que não sei se vocês já ouviram falar, mas é um instrumento muito interessante também, é o projetor de perfil, né? Então, quem não conhece, nunca ouviu falar do projetor de perfil, tá aí, ó. São esses sistemas de medição. Então, o projetor de perfil, ele é um instrumento óptico, né, convencional, que ele tem um princípio de projetar um componente, né, uma peça, né, nessa tela aqui, ó. Não é uma tela, né? Isso aqui não é uma tela de computador, não. Isso aqui é uma tela que serve. É como se fosse. O projetor de perfil é como se fosse um microscópio. Tentando resumir aqui, tentando simplificar. Como se fosse um microscópio. Só que no microscópio a gente vê a peça real. Aqui nós temos uma projeção da peça. Por isso que o nome da máquina, o nome do nosso equipamento, a gente chama de projetor de perfil. Ou seja, nós temos um projetor, é como se fosse, pessoal, lembra aquele projetor, não sei se é da época de vocês, o retroprojetor, que o professor lá, na minha época, o professor usava um retroprojetor, tinha ali a luz, né, a iluminação, e ele projetava, tinha ali um jogo ali de espelhos, sei lá, e ele projetava na tela, lá um papel, né, ele usava um papel transparente, né, é mais ou menos aquilo ali. Tá certo? Só que nós estamos projetando aqui a peça, o perfil da peça. Então, é um projetor de perfil da peça, tá bom? Então, por exemplo, aqui ó, nós temos uma peça que é uma engrenagem, né? E essa peça ela tá bem aqui, ó, na mesa aqui do projetor de perfil. E devido aí à iluminação, né, o jogo aí de lentes do projetor, a gente vai ter esse perfil. É um perfil da peça. Então, nesse projetor a gente pode, inclusive, na verdade a gente faz, né, isso, a gente consegue medir essas dimensões, tá bom? A gente consegue, né, medir ângulo,
Eu quero saber o ângulo aqui, ó, o ângulo entre essas duas faces aí que eu estou tentando. Isso, ó. Eu quero saber esse ângulo aí, ó. A gente consegue, né, traçar, né, aqui, ó. Traçar, colocar, né, traçar essas linhas aí e medir esses ângulos, tá bom? Existem protetores já aí recentes, né, mas que tem software, né, também aí, bem mais tecnológicos, né? Mas no geral é isso, ó. Então a gente consegue fazer medições de comprimento, né? A gente pode inclusive usar um padrão, né? A gente pode colocar um padrão, né, aqui na frente, né, e comparar com o padrão da peça, né, com o perfil da peça, né, e ver se estão iguais, né, tá bom? Então os protetores modernos, né, eles trazem aí capacidade de detecção da borda, né, softwares avançados, né. Então eles são bem mais fáceis de usar do que a máquina de medir por coordenadas, e são bem mais baratos, né. Então é uma forma aí de também fazer leituras, né, de duas dimensões, né, tranquilamente, né, usando aí um sistema bem mais barato, né. Então vocês podem ver aí que também nós temos o projetor horizontal, né, um projetor vertical, dependendo da configuração que ele tem, né. Então nós temos aí algumas possibilidades. Uma máquina bem interessante, um sistema de medição bem interessante, tá bom? Que é um sistema óptico que pode ser utilizado aí para o controle de qualidade. E outra alternativa, né, para o projetor de perfil também, né, são os microscópios, né, microscópio convencional, tá bom? Então o microscópio, né, ele normalmente, né, ele é utilizado sobre uma bancada, né, ele é um instrumento aí bem simples, pelo menos na sua geometria, né, e a gente consegue fazer leituras, né, aí através, né, de estudar aí uma peça, né, através do sistema de lentes do microscópio. E a vantagem em relação ao projetor de perfil é que no microscópio nós enxergamos a peça real, né? No projetor de perfil nós estamos sendo uma sombra, né? É uma sombra aqui da peça, né? Nós não estamos vendo aqui a cor, a textura, né? A dimensão, a peça, a superfície real da peça, né? No microscópio a gente já consegue, tá bom? A gente consegue também fazer ampliações no microscópio, né? Dependendo do microscópio. Então é um instrumento, um sistema de medição muito interessante também, muito importante a gente ter, né, no laboratório aí de mecânica e bem útil também. E agora falando um pouco sobre técnicas um pouco mais avançadas, né? Talvez o microscópio, os de perfil já são bem mais consolidados aí na indústria metrológica, mas tem surgido, né, já está aí consolidado praticamente, né, alguns sistemas a laser, né. Então o sistema laser, né, eles vão ter essa aplicação. O laser, inclusive, nós vimos lá vocês viram, né, em fabricação 1 e 2, que ela pode ser utilizada para fazer, né, o processo de fabricação, né, corte a laser, né, existe, né, a soldagem a laser, né. Porém, nós podemos usar esse laser também, obviamente, né, um laser de baixa energia, para fazer medições, tá bom? Medições aí de peças, né? Então, um exemplo que mostra tá aí, ó, uma aplicação de inspeção com sistema laser, né? Então, esse laser, ele emite, né? Esse sistema, ele emite esse laser e ele capta também a reflexão desse laser, né? Então, se eu souber, ó, se eu emito um laser e ele faz ser refletido e eu consigo captar esse laser refletido, eu consigo, se eu medir o tempo que entre ele ir e voltar, e eu sei a velocidade de propagação desse laser, eu consigo, né, calcular a distância. Tá certo? Captar aí a lógica? Então a gente consegue fazer varredura por laser através desse princípio, tá bom? Então a gente consegue. Vou mostrar para vocês um exemplo mais prático, um instrumento daqui a pouco, tá bom? Que usa esse princípio. Mas aqui eu coloquei um exemplo aí, ó, ele está fazendo uma leitura aí da medição aí dessa distância, né, entre a porta e do carro, né, e através do laser, né, de um sistema laser aqui, ó, tá bom? Então a gente consegue fazer essa configuração e a gente consegue fazer essas leituras. Tudo aqui, ó, é o que nós chamamos de micrômetro de varredura laser, né? É uma possibilidade, né, de medição bem interessante, tá bom? Então, o que aconteceu? É o princípio que eu falei para vocês, ó. Nós temos um emissor do laser, né, e nós temos um receptor.
E nós conseguimos, né, fazer, né, a leitura através desse princípio, né? Eu sei a velocidade de propagação e eu consigo, né, estimar aí as dimensões, né, desse componente, tá bom? Então, a vantagem que nós falamos da medição sem contato, né, nós tínhamos inclusive, né, no processador de perfil, no microscópio, né, aqui no micrômetro a laser, nos sistemas a laser, né, nós vamos ter uma velocidade muito mais rápida, né, ó. Eu consigo fazer nesse sistema aqui, ó, que é da Mitutoyo, esses micrômetros que são da Mitutoyo, a gente consegue fazer até 3.200 varreduras por segundo, tá bom? E em processos contínuos, ó, vocês podem até ver aqui, ó, aqui nós temos, ó, vamos imaginar que nós temos um processo de trefilação. Então nós temos aqui, ó, uma bobina, né, com o arame, né, e esse arame ele vai lá para a máquina de trefilar. Então eu consigo fazer a leitura em tempo real. Então esse fio, esse arame, ele está indo, né, e eu estou fazendo as leituras aqui, ó, do diâmetro dele, tá bom? Ou eu posso fazer também aqui, ó, usando, né, dois, né? Vamos imaginar que a peça ela é bem maior, né, do que essa distância, então eu uso aqui 2 micrômetros a laser e consigo combinar e fazer essa leitura. Então, o emissor e o receptor lá do outro lado, tá bom? Consigo fazer a leitura aqui, ó, tanto nesse sentido quanto nesse sentido aqui, ó. Então, 2 micrômetros fazendo a leitura, tá bom? Então, nós temos aí, um sistema, né, que como ele não tem contato, a gente consegue fazer de forma contínua e consegue fazer em alta velocidade. Isso vai me dar um reflexo na produtividade, com certeza. Eu vou ter um ganho aí de produtividade. Então é um investimento, né, que é feito, né, e vai aumentar o custo da qualidade, mas também, né, eu vou diminuir ali o preço, o custo da não qualidade. Então pode ser interessante aí para a nossa empresa. Então é isso, pessoal. Então as técnicas de medição são basicamente essas. Eu coloquei aqui só para a gente finalizar que existem outras técnicas não óticas, né? Só que não envolve tanta meteorologia, né? Que são os ensaios ou métodos de avaliação não destrutivos, ou ensaio, muito conhecido como ensaios não destrutivos, né? Então também são feitos sem inspeção, mas talvez foge um pouco aqui do escopo da meteorologia, né? Que são técnicas de radiação, né? Então a gente consegue utilizar a emissão de raios-x, né? Para fazer essa comparação e estimar, né, algum defeito, né? Isso aqui é muito feito em soldagem, né? Como na soldagem nós temos soldagem por fusão, né? Os processos de soldagem por fusão. Geralmente nós temos defeitos, né? Nós fazemos várias partes de soldagem, alguns defeitos, algumas descontinuidades, elas vão ficar lá internas. Não tem como a gente enxergar. Nós não temos olho de raio-x, né? Então nós podemos utilizar, né, a técnica de raio-x e quando essa radiação ela for emitida e ela passar pela peça, se eu tiver aqui uma descontinuidade, ela vai aparecer lá no meu raio-x, né? Bem parecido com o que nós fazemos, né? A gente faz esses exames, né? A gente consegue, né, fazer uma varredura e consegue identificar, né, descontinuidades entre aspas, né, aí no nosso corpo, né? A gente pode utilizar essas técnicas também no escopo da metalmecânica, né, da fabricação mecânica, para fazer essa inspeção, né? Então, a inspeção por raio-x é uma inspeção bem conhecida, né? E outra também está aqui, ó, a inspeção ultrassônica, né? Também é outra forma de inspeção, muito também utilizada em solda. Vocês podem até ver aqui, ó. Aqui é um cordão de solda, né? Ó, duas chapas, deixa eu apontar aqui. Aqui, ó. Duas chapas soldadas, né? Aí o cordão de solda aqui no meio. Ele tá fazendo aqui, ó, usando um transdudor. E ele emite, né? Som em alta frequência, né? Então notem, ó. O princípio é bem parecido, ó. Eu tenho aqui, ó, o emissor. Então ele emitiu a onda, né? E ele vai, né? Captar, né? Também o retorno. Então ele sabe a velocidade, né? De propagação dessa onda. E ele sabe também o tempo, né? Ele consegue calcular o tempo, ó. Notem aqui, ó. Se tem um defeitinho aqui no meio, ó, ele vai apontar, né? Ó. Apontou aqui, ó. Houve um pico. Então esse aqui é o padrão. Esse aqui é o padrão. E esse aqui, ó, ele fez a leitura nesse ponto aqui, ele viu que teve aqui uma descontinuidade, porque fugiu do padrão. Tá certo? Ó, apareceu esse defeito aqui, tá certo? Aqui mostra também, ó. Então a gente vai varrendo, né? A gente vai varrendo, né? Aí o cordão de solda, né? Então notem aqui quando ele aparece aqui na descontinuidade, ó, o sinal aqui acusa, né?
quando ele sai, o sinal, né, ele some, né? Então é uma forma também bem utilizada também, pessoal. Se vocês tiverem interesse aí, procure, né? Ensaio não destrutivo por ultrassom, tá bom?